agora nós vamos falar um pouquinho mais de expressões, e esse é o clássico problema que eu sempre falo que a gente tem que trabalhar com as transformações, né? Então, primeiro, a gente tem aqui algumas coisinhas que a gente precisa relembrar, então vamos lá. Primeiro, para fazer o menos, aqui a raiz de menos 2 elevado ao quadrado, vou pegar aqui nos cantinhos, ó, e vou fazendo os rascunhos. Então assim, ó, raiz de menos 2 elevado ao quadrado. Então, a raiz de menos 2 elevado ao quadrado é 4, então isso daqui vai ficar 2, certo? Então, eu no lugar dessa raiz de menos 2 ao quadrado, eu já coloco 2. Bom, posso deixar tanto essa parte em decimal, como posso deixar em fração, né? Então, no caso aqui, vou deixar em decimal, pode ser que fique mais fácil, tá? Lembrando também que 0,25 aqui é como se fosse um quarto, certo? E aqui onde eu tenho 1,5 elevado a menos meio, a menos 1, desculpa, a gente tem que lembrar que 1,5 é igual a 15 sobre 10. Mas aí uma coisa que eu sempre falo para vocês também é de simplificar, né? Então, se a gente pega e simplifica o 15 sobre 10 por 5, nós temos 3 sobre 2, certo? Então, aqui o que eu faço? 3 sobre 2 elevado a menos 1, é só você inverter que vai ficar 2 terços, certo? Então, ficou 2 terços aqui embaixo. Bom, resolvo a parte de cima, e aí eu tenho que 2 menos 0,25 dividido por 2 terços. Aqui eu tenho que tomar cuidado para não transformar o 2 terços em decimal, porque vai dar 0, 6, 6, 6 e assim vai. Então, já me mostra que o decimal não é a melhor alternativa. Então, o que eu posso fazer? Posso lembrar que esse 0,25 é igual a 1 quarto, tá? Ou lembrar que 0,25 é igual a 25 sobre 100, certo? E simplificando, será igual a 1 quarto. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho que 2 menos 1 quarto sobre 2 terços, tá? Então, aí, continuando a resolução, o que a gente pode pensar, né? A gente já aprendeu em outros anos, que eu posso transformar esse 2 em 4 quartos ou 8 quartos, enfim, né? Mas eu vou fazer pelo MMC. Então, 2 menos 1 quarto. Lembrando que o MMC de 4 e 1 é o próprio 4, certo? Então, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 2, 8, menos 1. Então, em cima eu tenho 7 quartos. Então, aqui eu tenho 7 quartos dividido por 2 terços. Posso pegar e multiplicar os extremos, os meios, né? Então, 7 vezes 3, 21. E 4 vezes 2, 8. Certo? Então, aqui nós temos o resultado da nossa primeira expressão. Vou apagar os meus rascunhos aqui do lado, mas eu sempre faço desse jeito com vocês, e aí acho que também é importante vocês terem essa clareza aí para tentar fazer as transformações, tá bom? Bom, a segunda questão, vou trocar a cor aqui para não confundir muito. Nós temos aqui, ó, 3 quartos menos 0,75 elevado ao quadrado mais raiz de 9 centésimos, tá? Então, primeiro, o que a gente tem que lembrar? Que 0,75 é igual a 75 centésimos, que simplificando é igual a 3 quartos, certo? Então, se eu for fazer essa expressão, a primeira coisa que eu tenho que pensar é isso. Por quê? Olha como facilita. Se eu começar a fazer 3 quartos menos 0,75, olha lá, deu 3 quartos também. Então, 3 quartos menos 3 quartos elevado ao quadrado mais, vamos lá, ó, raiz de 0,09. 0,09, 9 centésimos. Então, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 100 é 10. Então, ou eu deixo em fração, ou eu transformo em decimal, né? Que é 0,3. Mas aí, o que eu posso fazer? Né? Nesse caso, você, como não está pedindo o tipo de resultado, tanto faz, tá bom? Então, aqui, eu vou deixar o 0,3 mesmo,
3 quartos menos 3 quartos é igual a 0 elevado ao quadrado mais 0,3. 0 elevado ao quadrado é 0, certo? E 0,3 sobra aqui. Tudo bem? Então, se a gente for lembrando das coisinhas que vocês aprenderam nos anos anteriores, né, a como transformar aí as frações e tudo mais, a gente consegue fazer com bastante facilidade esse tipo de exercício. Bom, aqui nós temos 1 quarto menos elevado a menos 2, mais 1 quarto elevado ao quadrado, mais raiz cúbica de 8. Então, vamos lá. 1 quarto, né, elevado a menos 2. O que eu faço? Primeiro, vou pegar aqui esse primeiro termo e vou inverter. Vai ficar o 4 sobre 1 elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho o 16 sobre 1, certo? Que nada mais é 16. Então, no lugar desse primeiro número aqui, eu vou colocar o 16. Lembra que esse 16, né, ele é um número natural, mas se eu quero transformar ele em fração, eu coloco aqui o 16 sobre 1. Mais 1 quarto ao quadrado é 1, 16. E a raiz cúbica de 8 é 2, certo? Mais 2. Bom, vou fazer um MMC aqui, colocar 1 aqui embaixo, colocar 1 aqui embaixo. Então, o MMC de todos esses daqui é o 16, certo? Então, aí o que a gente vai fazer? Bom, primeiro, a gente tem 16 sobre 1, mais 1 sobre 16, mais 2 sobre 1. Então, se a gente fizer 16 vezes 16, que é 16 ao quadrado, nós temos, né, 16 dividido por 1, 16 vezes 16, nós temos os 256. Mais 1, copio 1, mais 16 dividido por 1, 16 vezes 2, 32. Somando tudo, né, 256 mais 1 mais 32, nós temos o 289 sobre 16, certo? Bom, nesse caso aí, né, a gente pode deixar, não precisa simplificar, e caso você tenha dúvida, pense nos divisores do 16. O 16 só é divisível por 2, por 4, né, por 8, pelo 16 mesmo. Então aí no caso, né, o 1 eu nem citei porque não dá para simplificar, nenhum desses números aqui vai simplificar o 289. Então, pare por aqui. Também posso deixar em decimal, mas eu acho que o trabalho não compensa, tá bom? Então vamos lá. Mesma coisa aqui na última. Então nós temos lá raiz de 81 mais raiz de 81 centésimos mais raiz de 36 centésimos. Lembrando, né, que o que a gente pode fazer para fazer isso daqui rápido? Quando a gente faz 9 ao quadrado, dá 81, certo? Se eu fizer 0,9 ao quadrado, vai dar o 0,81. Isso daqui é uma coisinha que a gente aprendeu no 6º ano. Mas a gente esquece, né? Porque a gente não usa muito. Então, vamos lá. Raiz de 81 é 9, mas como é 0,81, a gente vai colocar 0,9. Mais raiz de 36 é 6, mas como é 0,36, aqui é 0,6. 1 mais 0,3333. Bom, a gente já falou que quando repete desse jeitinho aqui, né, a gente tem aqui o número 3 sobre 9. Mas, para quem não lembra, lá no finalzinho do 8º ano vocês aprenderam a fração giratriz. Então, por exemplo, 0,333, eu vou chamar ele de x. Se eu pegar esse número e fizer 10 vezes ele, vai dar 3,333. Bom, se eu deixei as duas partes aqui, né, iguais, as partes decimais, eu posso fazer agora 10x menos o x é igual a 3,333, né, menos o 0,333. Então, assim, 10x menos x, 9x, igual, essa partezinha decimal daqui eu tiro, só sobrou 3. Então, x é igual a 3 bônus. Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Simplificando para deixar mais tranquila nas continhas, é igual a 1/3. Então, aqui, ó, 1 mais 1/3. Certo? Bom, aí eu tenho que tentar melhorar essa questão. Então, tentando melhorar essa questão, né? Então, primeiro eu tenho que resolver, talvez, essa partezinha de baixo aqui e deixar essa parte de cima também
já melhor. Então, ó, 0,9 mais 0,6, nós temos aqui 1,5. Embaixo, o que eu faço? Eu tenho aqui também que fazer o MMC, né? Ou multiplica aqui e depois soma com 1. Mas 1 mais 1/3, 1 mais 1/3, eu vou colocar o 3 aqui. Né? Então, ó, 3 dividido por 1, 3, vezes 1, 3, mais 1 aqui, igual a 4/3. Pessoal, tô fazendo bem devagar mesmo, tá? Mostrando, relembrando tudo que a gente viu. Então, aqui, 4/3. E aí chegou aquela hora. Eu transformo o de baixo em decimal, ou transformo o de cima em fração? Bom, lembra que aqui, ó, 4/3, se eu dividir, vai dar um decimal quebrado, vai dar 1,33333. Não é interessante para nós. 1,5, né, como a gente já viu anteriormente, 1,5 é a mesma coisa que 15 décimos. Se eu simplificar isso daqui por 5, é igual a 3 meios. Então, em cima eu tenho 3 meios dividido por 4/3. Eu vou fazer a divisão aqui pelos extremos, né? Então, 3 vezes 3 é igual a 9 e 2 vezes 4 é igual a 8. Já chegamos no resultado. Mas quem não quiser fazer divisão assim, ó, lembra que você pode fazer 3 meios dividido por 4/3. Você pode fazer assim, 3 vezes 3, 9 e 2 vezes 4, 8. Ou 3 meios vezes o inverso da fração aqui, olha. Então, 4/3, eu coloco 3/4. 3 vezes 3, 9, e 2 vezes 4, 8. Mas todas elas dão o mesmo resultado. Então, esse exercício talvez dê um pouquinho mais de trabalho pra gente aí, né? Relembrar todas as etapas que ele tem que ser feito para resolver.